Como eu gosto de ciência. Hoje eu quero mostrar como a ciência vem em auxílio da fé, para quem diz que a Bíblia é um livro mitológico de parábolas e metáforas. É impressionante a riqueza da liturgia da palavra de hoje, mas eu escolhi esse tema porque é um tema que confunde as pessoas, e sobretudo no mundo inimigo da Bíblia, no mundo inimigo da igreja. De alguma maneira, se não já tentaram, vão tentar inocular na sua cabeça que a nossa fé é fantástica. Nossa, essa fé de vocês é cheia de mitos, né? Esse negócio de comer Deus, que sentido faz? Bom, isso eu expliquei em Corpus Christi, não é? Não é o caso aqui. Hoje nós vamos falar sobre esses mitos, essas metáforas da Bíblia, segundo o mundo. Então, vamos começar por Adão e Eva. Em 3000 antes de Cristo, aparecem os primeiros livros pictográficos em tabletes de argila, pois naquela época não havia papel. Há muitos deles que foram encontrados na Mesopotâmia. Recibos, cartas, leis, registros genealógicos, registros de propriedade. Alguns trouxeram informações sobre nossos ancestrais com referências que permitem entrever um genitor comum de todos os povos, com os nomes Adamo, Adime, Adapa, Admuse. É mais ou menos como John, Johan, Jean, soam como variações ortográficas do mesmo nome. 6 elementos comuns brotam de uma análise feita a partir dos elementos encontrados nos tabletes de duas culturas importantes, a egípcia e a mesopotâmica, traduzidos por peritos em paleografia. Os paleógrafos são especialistas em documentos históricos, portanto, tem técnicas para tudo isso aí. Então, primeiro desses elementos, a criação e desobediência de um casal humano que perde o paraíso. Segundo, a maldição que segue a desobediência, trazendo a morte aos habitantes da terra. Terceiro, o início da família humana com o assassinato de um irmão pelo outro. Quarto, a humanidade que se torna má e é destruída. Alguém pensou no dilúvio aí? Pois é, olha aqui. Quase todos pereceram, exceto nesse evento, com alguns preservados pelos deuses, quinto elemento. E sexto, a confusão de idiomas que espalha os homens. E aí, isto chegou a gerar a ideia de que Gênesis seria um plágio dessas histórias. Pelo contrário, Gênesis corrige essas histórias, trazendo a realidade do monoteísmo. Então, a gente, pelo menos eu, quanto mais procuro fundamentação científica para a nossa fé, mais encontro. E para mim isso é uma grande alegria, porque eu gosto de ciência. Não que precise dela para a fé, porque fé é fé. O próprio da fé é não ter aí as evidências. Eu creio sem ver, isso é próprio da fé. As experiências que eu tenho tido ao longo da minha vida já têm me provado suficientemente que a fé vale a pena. E eu coloco para vocês um elemento, e todos que colocaram já em prática o que eu vou falar aqui, hão de concordar comigo. Quando nós nos convertemos e mudamos de vida, ou seja, passamos a seguir o que a Sagrada Escritura ensina como caminho do bem, como caminho de virtudes, aquilo que Nosso Senhor ensina como essencial para o ser humano que quer ganhar o céu, isso já nos transforma, além de transformar a sociedade. Nós não vamos ter mais paz interior do que quando
nos convertermos plenamente. Todos os convertidos dão testemunho disso. Bom, nós temos mais elementos aqui para a nossa fé. Mais elementos científicos que vêm em auxílio da nossa fé. Vamos a Daniel Dennett, um filósofo norte-americano que mostra matematicamente que existiu uma mulher, obviamente há muitos e muitos anos, que é uma espécie de superavó de todos nós. E é o que a ciência conhece como Eva mitocondrial. Você já ouviu falar disso? Pois vamos lá. Primeiramente, alguns fatos de biologia. Nas células há uma organela chamada mitocôndria, que age como uma fábrica de energia celular. No interior dela há um material genético denominado DNA mitocondrial, o mtDNA, que é passado unicamente da mãe para a prole. Portanto, para nossos propósitos aqui, basta saber que há algo que passa da mãe para os descendentes dela. E essa Eva mitocondrial é o mais recente ancestral comum, por descendência matrilinear, ou seja, vem pela linha, pelo lado da mãe. Então, nós, seres humanos, descendemos de uma só mulher, essa é a conclusão desses estudos. Este DNA mitocondrial foi passando de geração em geração e está agora presente em todas as pessoas. Todos os mtDNAs presentes em todas as pessoas do mundo derivam do mtDNA da Eva mitocondrial. E aí existe um estudo também, eu não vou me deter nisso, quem quiser vá lá para a internet, pesquise, o Adão Y, o mais recente ancestral comum por descendência patrilinear. Tá? Mas vamos lá analisar um pouco mais profundamente a questão da existência de Adão e Eva. Eles realmente existiram? Um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva? Ou eles são uma parábola, ou eles são uma representação, né, dos primeiros homens, do conjunto dos homens e das mulheres? Vamos lá. A Bíblia e a ciência devem andar de mãos dadas para chegar à única verdade. Isso o Papa João Paulo II fala muito bem na encíclica que eu recomendo que leiam, Fides et Ratio, que quer dizer fé e razão. Mostra a importância desse casamento entre a ciência e a teologia. A hipótese correta, cientificamente falando, no que quer que seja, jamais vai poder ir contra a verdade bíblica. Assim como a verdade bíblica, uma vez que é verdade, não vai contradizer a ciência. Lembrando um pequeno detalhe, a verdade é perene, a ciência não é. Vou dar um exemplo simples. Quem é aqui da década de 70, levanta a mão. Tem mais gente com botox, levanta também. Levanta. Pronto. Bom, a galera da década de 70 sabe que naquela época o ovo era de Satanás. Era uma comida ruim, que fazia mal. Se você comer 2, o colesterol vai lá para cima, vai infartar, né? Hoje, depois do leite materno, está provado cientificamente. A mesma ciência que dizia que era do Satanás. Diz que hoje é o melhor alimento, porque contém tudo para a vida de um pinto que vai brotar dali. E que nós devemos comer 6 ovos por dia, durma com um barulho desse. Então, cuidado, moçada, porque a ciência não é uma deusa, ela não é absoluta. A verdade é, o que a Bíblia ensina atravessa as gerações. O que era errado lá atrás é errado hoje, o que era certo lá atrás é certo hoje. O que fazia bem lá atrás faz bem hoje. Então, o que eu posso dizer para vocês, uma vez que a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore, é que se a gente analisa os frutos nas vidas das pessoas que têm lido a Bíblia e têm se pautado por ela no seu viver, são muito melhores do que dessa galerinha aí que
só sabe de Freud, de Nietzsche, só quer saber dos cientistas. Eu falo em termos de legado para a humanidade. Tá? Não estou aqui julgando pessoas que honestamente estão lá estudando, que vão lá, tiram o seu grau científico. Se trata da gente ver realmente quem está mudando a cara da humanidade, quem tem contribuído para o mundo ser um lugar melhor para se viver. Resposta: os santos da Igreja Católica. Tá? Tem muitos cientistas, pessoas aí que contribuem também. Mas o que eu estou querendo mostrar é essa relação de causa e efeito entre a Bíblia e a transformação do ser humano numa pessoa melhor, numa pessoa virtuosa. O que não acontece necessariamente nas vidas de pessoas que só se pautam por ciência. Às vezes a gente vai ter pessoas virtuosas, às vezes não. Como também é o caso daqueles que leem a Bíblia. Não estou dizendo que todos que leem a Bíblia se transformam automaticamente em anjos. Não é isso, né? Mas eu quero mostrar justamente isso, a bondade do conteúdo bíblico, que aquele que o seguir, esse sim, vai se transformar num santo e transformar a humanidade. Bom, seria tolice negar um fato científico 100% comprovado usando um fato bíblico. E pior ainda, se esse fato bíblico for mal interpretado. No entanto, é preciso ter em mente que a fé católica se baseia na verdade, que é uma fé histórica baseada em fatos reais e pessoas reais. A interação de Deus com a humanidade é histórica, verdadeira e concreta, jamais mitológica, mesmo que haja símbolos, imagens, parábolas e metáforas na Bíblia, os quais são, atenção, uma pedagogia de Deus para nos ensinar. Todos esses dispositivos literários e outros são necessários para capturar por escrito o que é fundamental para todos os eventos da história da salvação. O relacionamento único desejado por Deus entre Ele, o Deus vivo e verdadeiro, e nós, seres humanos, homens e mulheres. A Bíblia, embora tenha dados históricos verdadeiros, personagens, fatos e datas, não é um livro puramente de história. Embora tenha lugares geográficos reais do passado e do presente, não é um livro de geografia. E embora tenha estilos e gêneros literários, não é um livro de ficção, coletânea de mitos, nem romance, nem livro de literatura. Mesmo que fale sobre a origem do mundo e do ser humano, não é um livro de ciência. E a Bíblia, ao falar de Adão e Eva, não pretende ser um livro de antropologia para falar sobre a origem da vida humana. Isso tem que estar bem claro. Então, o que a Bíblia busca? Ela não busca explicar o como, mas essencialmente o que. A Bíblia não nos detalha como é o céu, mas sim como chegar lá. A Bíblia fala que existe um céu, que existe uma vida após essa vida. O que a Bíblia ensina? Ensina também, aliás, não ensina qualquer tipo de verdade, senão as verdades sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Essas três perguntas já inquietam a humanidade desde os primórdios da nossa cultura. Pega lá os gregos, que são os pais da filosofia. Esses eram os grandes questionamentos daqueles primeiros sábios da humanidade. A Bíblia é um livro que fala de Deus e de nós homens, que ensina quem é Deus e quem somos nós, e de como podemos e devemos nos relacionar com Ele. A Bíblia fornece verdades salvíficas. Essa é a sua principal missão, seu propósito e sua intencionalidade. Conforme a Constituição Dogmática Dei Verbum, no ponto 11, todo católico deve confessar que os livros da Escritura ensinam com firmeza, com fidelidade e sem erro a verdade que Deus quis registrar nas Sagradas Letras para a nossa salvação. Em outras palavras, quando uma Constituição dogmática, ou seja, que versa sobre dogmas, fala isso, ou eu creio desse jeitinho, ou eu preciso ir para o banquinho da disciplina
orar e estudar. Aí cabe pesquisa na internet, ler algum livro de teologia, sei lá, Suma Teológica, o que você quiser, consultar a gente. E é melhor você fazer isso, se você começar com qualquer dúvida de fé, seja sobre a Bíblia, seja sobre o que for, porque a dúvida que não foi esclarecida vai ser a brecha por onde Satanás vai entrar, para tirar a fé de você. Isso é o que eu vejo ao longo de quase 21 anos como padre. Vão por mim. Esse é um conselho precioso. Muita gente está no sofrimento porque esse sofrimento é proporcional à sua ignorância de quem é você e de quem é Deus. Nós precisamos saber como funciona a espiritualidade, o que serve para nós, o que não serve, o que faz bem, o que faz mal. Precisamos confiar nesse ser transcendente que é Deus. Basta uma mácula na reputação de Deus para a gente começar a ter problemas. Quantas pessoas aí não acham que Deus é injusto, que às vezes não ouve a sua oração, que está dormindo, sei lá o quê. E isso é a fonte dos problemas quando a gente vai atrás da raiz. Então, em termos gerais, não podemos esperar que a Bíblia nos dê detalhes sobre tudo. Tem gente que tem essa ilusão. A Bíblia vai se concentrar no essencial, e mais uma vez naquilo que é o seu escopo. A Bíblia não foi escrita para satisfazer a curiosidade humana, mas para tornar o plano de salvação de Deus conhecido e aceito. Perguntar à Bíblia ou esperar dela outra coisa é tolice. Consequentemente, não devemos esperar que a Bíblia diga o que ela não pretende dizer, nem que ela vá dizer algo de acordo com os padrões científicos humanos. Em todo caso, devemos sempre interpretar a Bíblia em harmonia com a razão e o conhecimento sólido que temos, tendo em conta um detalhe, preste atenção, a Bíblia se expressa em termos da cosmologia e da antropologia, em outras palavras, da ciência da época do escritor sagrado. Então, obviamente, nós vamos ter que fazer determinadas adaptações em função do conhecimento humano que evoluiu. Aí vamos lá. E Adão e Eva? A pergunta que não quer calar. Eles existiram ou não como indivíduos históricos? Eles são ou foram pessoas de carne e osso como você e eu? São nomes simbólicos para designar o conjunto de homens e mulheres? Vamos começar dizendo que a Bíblia menciona Adão e Eva em ambos os testamentos, no Velho Testamento e no Novo. Portanto, ninguém pode acreditar que Adão e Eva não existiram como duas pessoas individuais e históricas. Começa daí. Adão é mencionado no início das genealogias em torno de Davi. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 1. Jesus, ao responder aos fariseus sobre o divórcio, considera a historicidade de Adão e Eva, referindo-se a Gênesis 2. Isso está relatado em Mateus 19, 3 a 9. O Evangelho segundo Lucas menciona Adão na genealogia de Jesus. Está lá em Lucas 3, leia, de 23 a 38, especificamente o versículo 38, fala de Adão. São Paulo diz que, assim como a desobediência de um homem, Adão, trouxe condenação para todos, a obediência ao pai de um homem, Jesus, trouxe justificação e vida. Romanos 5, 12 a 21. O Concílio de Trento já declarou a historicidade de Adão e o Catecismo reafirma isso ao declarar. Vamos lá o que diz o ponto 390 do Catecismo. Mais uma vez, católico ignorante, que escuta protestante, até rimou. Catecismo da Igreja Católica é a explicação da Bíblia, por quem tem estudo, por quem é filósofo, por quem é teólogo, por quem tem mestrado, doutorado e o escambau, por gente que levou vida santa. Não é um livro que o Papa escreveu um dia, quando ele estava afim ou quando acordou melhor-humorado, nada disso. Cuidado! Portanto, se você lê o Catecismo, você está lendo a Bíblia e está indo por um caminho seguro, que muita gente que lê a Bíblia sozinha não vai seguir. Por quê? Porque vai interpretar de acordo com o seu conhecimento, com a sua cultura. E as pessoas comuns não são filósofas nem teólogas. Simples assim. Inclusive,
quando o povo fala, padre, eu quero ler a Bíblia, por onde eu começo, o que o senhor me diz? Eu falei primeiro o catecismo inteiro, depois você vai mexer com a Bíblia, pronto. Esse é o meu grande conselho. Faça isso. Você está lendo o catecismo, fique tranquilo que você está lendo a Bíblia. Melhor do que os outros, eu posso lhe garantir. Tudo que está ali é explicação do conteúdo bíblico. Mastigadinho, didático, inteligente, científico, para quem gosta da palavra. Para usar uma palavrinha que tem feito tantas vítimas hoje em dia, né? Por conta desse endesamento da ciência. Para quem não sabe, interessante, um filósofo austríaco chamado Paul Feyerabend. Pense num cara ateu e eleva ao quadrado. Era ele. Feyerabend, ateu. Chuta o pau da barraca na academia e fala mais ou menos assim, que palhaçada é essa de dizer que só a ciência vale? Como assim? Desde que o mundo é mundo, a vida é explicada pela mitologia. O que dizer de tanto ensinamento moral, ensinado através das fábulas? E as religiões, sobre as quais se assenta o existencial da maioria dos seres humanos? Vamos lá, moçada? A ciência da antropologia e a arqueologia juntas provam que não passou pela face da terra nenhum povo ateu. Sempre quando a gente vai ver, tem resquícios de totens, altares, livros sagrados, paramentos religiosos. De maneira que o tal do ateísmo é um fenômeno cultural moderno. Como é que o homem vai aspirar aquilo que não existe? Você pega povos primitivos, eles têm uma noção de uma força superior, divinizam as forças da natureza, por exemplo. Então, que conversinha é essa? Então, existem sim os antiteístas, pessoas inimigas de Deus, que não gostam da ideia de um Deus que lhes ponha limites. Esse é o resumo da ópera. Esse Deus incomoda, porque eu quero ser a medida de todas as coisas. Eu que sei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No final das contas é isso. Tá? Então, esse filósofo reabilita no meio acadêmico as religiões. E ele fala de uma certa ditadura da ciência. Ele fala, espera aí, como assim? Se a própria ciência muda? Querer ser a rainha da cocada preta, a dona da verdade. Eu falei e acabou o assunto. E hoje nós estamos vendo atrocidades no mundo por causa dessa deificação da ciência. E cuidado, porque muita mentira pode passar em nome da ciência. Cuidado com isso. Money buys everything. Já ouviram falar que o dinheiro compra tudo? Pois é. Cuidado. Enfim, isso é outra história. Vamos voltar lá para o nosso assunto tão fascinante. Então, o que diz o Catecismo da Igreja no ponto 390? O relato da queda, Gênesis 3, usa uma linguagem feita de imagens, mas afirma um evento primordial, um evento que ocorreu no início da história do homem. A revelação nos dá a certeza da fé de que toda a história humana está marcada pelo pecado original, livremente cometido por nossos primeiros pais. Está aí. Portanto, é uma doutrina teológica sólida, que de alguma forma, em algum lugar, em algum momento da história, houve um Adão e uma Eva históricos. Em todo caso, a questão de como Adão e Eva eram, não é um dogma de fé. O que é dogma de fé é que todos nós nascemos com o pecado original cometido por Adão e Eva. Eles são, sim, nossos primeiros pais. O Concílio de Trento também ensinou de forma infalível que o pecado de Adão e Eva afetou de corpo e alma toda a raça humana de forma negativa. Portanto, a ideia de que algumas pessoas não eram descendentes de Adão e Eva é errônea. A crença de que Adão significa o conjunto de muitos primeiros pais está condenada já na encíclica Humani Generis, número 30. Essa crença não deve ser aceita. Acreditar, portanto, que o nome Adão é um nome simbólico para falar de seres humanos,
homens como um todo, é incompatível com a doutrina do pecado original, que procede de um pecado realmente cometido por um único indivíduo, Adão. Na realidade, Adão e Eva. Isso está lá na Humani Generis número 30. A ideia de que Adão e Eva representam os dois gêneros da raça humana e que nunca existiram como duas pessoas individuais também é incompatível com a crença de que um primeiro homem desobedeceu a Deus. Os nomes próprios Adão e Eva não são, portanto, nomes mais genéricos do que Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, para mencionar alguns exemplos. Portanto, a resposta que Adão e Eva realmente existiram, embora o episódio em que eles são mencionados seja descrito em linguagem simbólica, é que sim, realmente existiram. O que a Bíblia diz é simplesmente que Deus criou os seres humanos com suas respectivas almas espirituais. O fato de Deus tê-lo criado por meio da evolução ou não é de importância secundária, que a igreja diz. Fica para a ciência estudar esses detalhes todos. Agora, negar que Deus é a causa de toda a vida, isso é heresia. Essa ciência não é válida, é uma pseudociência para nós. Jamais a ciência pode, em nome de si mesma, negar a verdade revelada. Isso para nós é fato. A evolução não entra em conflito com a verdade teológica. Agora, quando falamos de evolução aqui, não estamos dizendo que os seres humanos vieram de outra espécie, cuidado. Cada espécie animal evolui de sua própria maneira, independentemente das outras. Ou seja, uma espécie não vem de outra. O homem é homem, o macaco é macaco, e se eles evoluíram cada um isoladamente, sem nenhum vínculo ou algo em comum. A evolução, entretanto, se referiria apenas ao corpo do ser humano, incluindo sua condição de ser racional ou a evolução de seu cérebro. Sua alma espiritual não está sujeita a nenhuma evolução. Vamos lá. Os animais têm uma alma diferente da nossa. A alma é o princípio vital de todo qualquer ser vivo. Os seres vivos têm uma característica. No mínimo, eles realizam 3 movimentos: alimentação, reprodução e crescimento. As plantas fazem isso. Elas têm uma alma chamada vegetativa, esse é o princípio vital. Os animais fazem isso e ainda têm 5 sentidos. Têm uma alma sensitiva. Nós, seres humanos, fazemos tudo que as plantas e os animais fazem, e ainda somos imagem e semelhança de Deus em 2 características: liberdade e racionalidade, inteligência. Os animais não são racionais e livres como nós. Os animais não são capazes de atos virtuosos, de pensar antes de agir, de ver se eu vou por esse caminho que é mais prudente do que aquele, não. Tanto é que um cachorro come bola. Bola, vocês sabem, né? A carne envenenada que o ladrão joga para matar o cachorro que está na sua casa. Ele vê que é carne, ele vai lá e come. Ele não pensa, será que tem bola? Não sei, deixa eu acordar meu dono aqui para ele ver para mim. Não existe isso. Então, como é que vai haver a evolução de uma alma para outra? Esse é um primeiro questionamento. Então, Deus, quando coloca o sopro de vida em Adão e Eva, Ele coloca essa alma que já é própria dos seres humanos. Então, não há uma evolução de alma. O evolucionismo busca a origem do corpo humano na matéria viva pré-existente, mas a fé católica nos ordena defender que as almas são criadas imediatamente por Deus. Quando? No momento da concepção. Espermatozoide e óvulo, quando se fundem, formam a célula chamada zigoto. Aí, Deus infunde a alma, e aí já temos um ser humano completo. Ele está programado para se desenvolver plenamente. Todos nós, um dia, fomos um zigoto. Nós somos a prova viva disso. E o mundo hoje quer permitir o aborto. Isso é a maior loucura. Isso é insanidade mental. Isso é estar possuído pelo demônio, defender isso. Não tem outra explicação. Para mim é sumamente irracional uma pessoa que defenda o ovo da tartaruga, o que em si é uma coisa boa, vamos preservar a natureza, os animais, o que quiser. Agora, dizer que o ovo humano
é menos ovo que o ovo da tartaruga. A criatura vai estudar. Não dou conta, como dizem os mineiros. É muito para o meu cabeção. Então essa é a loucura do homem moderno. Isso é o que as ideologias fazem. Pervertem, depravam as pessoas. E a principal delas chama-se marxismo. Dou logo o nome aos bois. A que mais deprava o homem. Nenhum católico pode ser marxista, põe isso na sua cabeça. Há uma incompatibilidade total entre uma coisa e outra, e o cristianismo não precisa de marxismo para botar comida no prato do pobre, para buscar a justiça social. Nós sempre fizemos isso, em nome da caridade. Nós somos os detentores dessa patente. Então não precisamos desse lixo, inventado por um ateu, com respeito aos bons ateus. Marx era ateu. Marx dizia que a religião é ópio do povo. Como é que você vai seguir uma criatura dessa? Acorda-lhes. Pois bem, o ser humano é um ser espiritual, e sua alma não pode evoluir de forma alguma, nem pode ser herdada de nossos pais. A alma faz parte de uma ordem absolutamente superior à da matéria. Sabemos com certeza que o ser humano vem de Deus. Não pode haver contradição entre os fatos da fé e os da ciência. O modo que Deus escolheu para criar nossa corporeidade e a corporeidade de Adão e Eva é, portanto, secundária. De fato, é a alma que realmente importa mais. É a alma espiritual que levanta os olhos do animal do chão para transformá-lo em um ser humano. É a alma espiritual que torna esse ser humano transcendente, que o faz olhar além de um simples e pobre desejo por comida, prazer e luta pela sobrevivência. É a alma espiritual que levanta nossos olhos para descobrir a verdade inefável de nosso destino final e eterno. Em outras palavras, é a alma espiritual que faz o ser humano buscar viver com propósito e virtuosamente. É a alma que está por trás do amor. Ela vem do amor e ela é feita para amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.